Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma verdadeira pandemia mundial. Inclusive é a síndrome que mais mata no mundo. Nós estamos falando da hipertensão arterial, também conhecida como pressão alta, como a maioria das pessoas gosta de chamar. A boa notícia desse vídeo é que essa síndrome, em muitos casos, não estou dizendo que é em todos os casos, mas em muitos casos é perfeitamente reversível. Sim, é curável. Pressão alta, em muitos casos, tem cura, sim. Eu sei que você já ouviu o contrário por aí. Se você tem pressão alta, você vai ter que tomar remédio o resto da vida, é uma doença incurável. Não é verdade. E isso é um interesse da indústria farmacêutica que quer manter você doente. Essa síndrome é perfeitamente reversível desde que seja corretamente investigada e corretamente tratada. E é sobre isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Não é inscrito no canal? Aqui, ó, inscreva-se, pessoal, é de graça, não paga nada. Basta clicar aqui, ó, assinar canal. Não se esqueça de marcar o sininho. Não deixe também de compartilhar esse vídeo, principalmente com aquela pessoa que você sabe que sofre de hipertensão arterial, sofre de pressão alta. E claro, né, pessoal? Dá um like, dá um joinha, não custa nada, é só um cliquezinho. Bom, pessoal, antes de iniciar a nossa discussão, é preciso deixar muito claro que a intenção desse vídeo não é em nenhuma hipótese que você suspenda, se você tem hipertensão e toma medicamentos. Não é a intenção desse vídeo que você suspenda seus medicamentos. Não faça isso. Pode trazer graves consequências para você. O material desse vídeo serve para você discutir com o seu médico a possibilidade de uma intervenção mais holística, uma intervenção mais completa do seu quadro de hipertensão arterial. E aí sim, com essa intervenção mais completa, de acordo com as coisas que eu vou falar com você aqui, lá na frente você ter a possibilidade sim de suspender a sua medicação. Então, pessoal, o que é a hipertensão arterial? Hipertensão arterial é quando você tem um aumento da pressão nos seus vasos sanguíneos. E isso pode acontecer por vários motivos. É igual um cano de água, um encanamento da sua casa. Você tem um cano ali de plástico, você tem uma determinada pressão. Você abre a torneira até a metade, você tem uma determinada pressão. O cano resiste, né, com uma certa facilidade. O cano não é elástico como os nossos vasos sanguíneos são. Nossos vasos sanguíneos, eles são elásticos, mas o cano resiste. Se você dobra essa pressão, talvez o cano resista. Se você aumenta, triplica essa pressão, coloca muito mais água passando pelo cano, mais cedo ou mais tarde ele não vai dar conta, ele vai se romper. E é o que acontece no nosso corpo. Se você aumenta demais o débito sanguíneo num vaso sanguíneo, ele vai se adaptando, ele vai esticando, ele vai suportando, mas lá pelas tantas, se a pressão é demais, ele rompe. E esse rompimento, quando acontece ali no nosso coração, que é um órgão nobre, é chamado de infarto. Esse vaso se rompe, o tecido morre por falta de irrigação e você tem um infarto. Quando acontece no cérebro, você tem um processo isquêmico. No caso do rompimento, você tem um AVC hemorrágico, um acidente vascular cerebral, ou acidente vascular encefálico, como está sendo chamado hoje em dia. Se rompe, tem a morte de uma parte no seu cérebro, você pode morrer, você pode ficar convalescente numa cama, você pode ter sequelas graves. Então, é muito importante o correto controle da pressão arterial. Mas você que sofre de hipertensão e está escutando esse vídeo, provavelmente já passou por essa situação. Você descobre que a sua pressão está elevada, vai no médico, o médico mede a sua pressão, prescreve para você um antihipertensivo, seja ele qual for, existem vários. Existem beta-bloqueadores, inibidores da ECA, bloqueadores de canais de cálcio, existem vários mecanismos pelos quais esses medicamentos abaixam a pressão. E aí você toma, a sua pressão normaliza, fica todo mundo satisfeito. O médico fica satisfeito porque fez o trabalho dele, você fica satisfeito porque a pressão reduziu, a custa de medicamento, mas reduziu, e a indústria farmacêutica fica mais satisfeita ainda porque vai ter um cliente pro resto da vida que é você. O problema é que a pressão arterial é um sinal, é uma síndrome, é uma condição. A doença em si não é a elevação de pressão. Quer um exemplo? É a mesma coisa, você está dirigindo seu carro,
a luz de freio acende. E aí, qual o problema? Trocar a luz de freio? Não. Se a luz de freio acendeu, é porque falta óleo no freio, você precisa fazer uma revisão nos seus freios. O problema está no freio, o problema não está na luz de freio que acendeu no painel. Pressão alta é a mesma coisa. A causa não é a elevação de pressão, a causa é outra. Existe uma causa. A sua pressão se elevou devido àquela causa. E nós vamos falar aqui das mais comuns. Principalmente hoje em dia, a causa mais comum de aumento da pressão arterial é o estresse. Estresse no trabalho, falta de dinheiro, casamento complicado, problema com os filhos. E isso eleva os níveis de cortisol a níveis muito elevados. E esse estresse repetitivo, não é aquele pico de estresse que você tem um susto, que você tem picos normais, você tem elevação do cortisol durante todo o dia. E isso eleva a sua pressão arterial. E aí você começa a tratar com antihipertensivos para reduzir a pressão. A causa continua. A causa continua. Altos níveis de cortisol. E esses altos níveis de cortisol que você não está tratando vai causar outros problemas, tá? Vai engordar você, porque esses níveis elevados de cortisol fazem você engordar, liberam glicose ali na sua corrente sanguínea, libera insulina, vai ter o quadro de resistência à insulina, lá pelas tantas você vai ficar diabético, e aí vai estar tomando remédio para hipertensão, depois está tomando remédio para diabetes, aí vai estar tomando uma caixa de sapato de medicamentos. Então é muito sério, é preciso investigar a causa, converse com seu médico. Será que a causa da sua pressão arterial não é níveis elevados de estresse? Muito comum hoje em dia. Existem tratamentos para isso. Você pode fazer tratamentos desde medicamentosos até tratamentos alternativos, né? Mudança de estilo de vida, de repente desenvolver uma atividade física que diminui os níveis de cortisol, aumenta seus níveis de dopamina, melhora seus níveis de serotonina, melhora toda a sua condição de neurotransmissores, meditação, yoga. Tem tantas opções que você pode fazer ali para melhorar não só a sua pressão, mas a sua saúde como um todo, do que simplesmente tomar uma medicação. Volto a dizer, às vezes a medicação é importante em um determinado período, mas a medicação não trata a causa do aumento da pressão arterial. Quer outra causa muito comum hoje em dia? Síndrome metabólica, que é a resistência à insulina. Pessoas que têm uma alimentação muito rica em açúcar, muito rica em carboidratos refinados. A resistência à insulina causa retenção de sódio. E a retenção de sódio aumenta a volemia, aumenta a quantidade de sangue, porque o sódio precisa de muita água para se solvatar. Então, aumenta a quantidade de sangue. O coração precisa bombear muita quantidade de sangue. Força os seus vasos. Então, é essa questão da resistência à insulina. Se você é pré-diabético, se você é diabético, se você está consumindo muito açúcar, muito carboidrato refinado, muita comida industrializada, retenção de sódio, aumento da pressão arterial. E aí você vai tomar um antihipertensivo? Não, você precisa mudar o estilo de vida, você precisa comer comida de verdade, parar de comer comida industrializada, parar de ficar se entupindo de açúcar. Se você melhora essa condição, não só a sua pressão, mas tudo na sua vida melhora, você vai ter mais energia, você vai emagrecer, seus níveis hormonais vão voltar a funcionar de forma correta, você vai ter outra vida. Então, outra causa muito comum, resistência à insulina, síndrome metabólica, alimentação muito rica em carboidrato. Comida industrializada, pessoal, comida industrializada, não só pelo fato de ter muito carboidrato refinado, mas pelo fato de ser inflamatório. Então, o processo inflamatório que a comida industrializada causa, principalmente comida rica em gorduras vegetais hidrogenadas, esses óleos hidrogenados, margarina, óleo de soja, óleo de milho, de canola que você está usando aí para cozinhar, isso é altamente inflamatório. A própria comida industrializada que tem esses óleos e tem também muitos conservantes, muitos edulcorantes artificiais, isso vai inflamando os seus vasos, ele vai formando ateromas, vai criando dificuldades na passagem do sangue, seu sangue tem mais dificuldade para passar e aí lá pelas tantas não tem por onde passar, ele vai acabar se rompendo. É como um cano que se entope. Quando o cano entope, o que acontece? A água não passa, você aumenta a pressão, o cano se rompe. Assim acontece com seus vasos. Então, muito importante você deixar essa comida industrializada
para trás e parar de gerar essa inflamação. Outra causa muito comum também de hipertensão arterial é o endurecimento dos seus vasos sanguíneos. Os vasos, eles são elásticos, eles vão e voltam dependendo do volume de sangue. Quando há calcificação desses vasos, ele perde essa elasticidade. Isso acontece com o passar da idade, mas acontece muito também pela falta do metabolismo adequado do cálcio. Nós estamos ingerindo, às vezes, muito cálcio, estamos com uma dieta pobre em magnésio, pobre em vitamina D e pobre em vitamina K2, que são essenciais na correta distribuição do cálcio no osso. Então, se os seus níveis de vitamina D, de magnésio e de K2, principalmente vitamina D e magnésio, mas também K2, está baixo, você ingere o cálcio, ele deveria ir para o osso, mas ele vai para os seus vasos, vai calcificar os seus vasos. Então, fazer uma suplementação adequada de vitamina D, eu fiz um vídeo sobre vitamina D, vai aparecer aí, tá? Preferencialmente entre 60 e 80 nanogramas por decilitro, você precisa manter a sua vitamina D nesse patamar. Aquele índice que aparece lá no exame, até 20 nanogramas por decilitro, não serve, precisa ser de 60 a 80 nanogramas por decilitro. Confira meu vídeo sobre vitamina D. Magnésio, nossa dieta, principalmente aqui no Brasil, é muito pobre em magnésio. O magnésio, além de fazer esse correto metabolismo do cálcio para o osso, o magnésio também tem um poder de relaxar. Então, o magnésio relaxa seus vasos, o magnésio ajuda muito na redução da pressão arterial. Muitas pessoas que eu conheço que passaram a consumir magnésio tiveram uma redução expressiva da pressão arterial. E aí existem vários tipos de magnésio. Não deixe de assistir também o meu vídeo sobre magnésio, muito importante para a sua saúde, não só para a sua pressão arterial, mas para uma série de questões. Além da vitamina K2, também é um suplemento muito importante para essa gestão correta e para o cálcio não ir para os seus vasos. Outra questão importante é que muitas vezes as pessoas têm hipotiroidismo e têm um quadro de elevação da pressão arterial. Parece uma coisa que não faz muito sentido, porque o hipotiroidismo ele diminui o seu metabolismo basal, o hipotiroidismo joga seu metabolismo para baixo e, em tese, ele reduz a sua pressão arterial. Só que acontece um fenômeno fisiológico conhecido como feedback negativo. Então, esse feedback negativo, ele percebe sensores, percebe essa redução de pressão e tem uma espécie de contrabalanço e manda uma ordem para subir a pressão arterial. Como essa questão do hipotiroidismo é uma questão de desregulagem dos nossos hormônios, acaba ao fim e ao cabo você desenvolvendo, está cada vez mais comum, um quadro de hipertensão arterial devido ao hipotiroidismo. Então, muito importante também que você verifique se não tem esse quadro para saber se a sua hipertensão arterial não é devido ao hipotiroidismo. Outros casos, nós vamos nos ater aqui aos principais, porque senão o nosso vídeo fica muito comprido. Então, problemas no sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é o sistema que controla a nossa retenção de sódio. Esse sistema pode estar desregulado. Inclusive, um dos medicamentos para redução de pressão arterial, captopril, enalapril, lisinopril, é exatamente um inibidor de conversão de angiotensina, né, que atua nesse sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, é preciso investigar também se você não tem algum problema nesse sistema, está causando um aumento da pressão arterial. A alimentação, sal, Moacir, sal aumenta a pressão? Não como se fala por aí, tá, pessoal? Se você utiliza o sal na sua casa para temperar a sua comida, o sal integral ou sal marinho, sal natural, você vai ter muito menos problemas. Inclusive, tem trabalhos demonstrando que quem passa a usar sal integral reduz a pressão arterial. Como assim? Isso faz sentido? Faz todo sentido, porque esse sal refinado, ele é basicamente cloreto de sódio. E você usa esse sal refinado, come muita comida industrializada que você nem percebe que está cheio de sal, porque a comida industrializada, eles colocam açúcar, que é um realçador de sabor da sua composição, e colocam muito sal. E como coloca o sal junto com o açúcar, você não percebe que está ingerindo muito sal através da comida industrializada. Então, o sal que você usa na sua comida é muito menos grave do que esse sal que está presente
nos alimentos industrializados, porque você não percebe. Então, troque o sal pelo sal integral, sal rosa do Himalaia, sal marinho, e pare de comer comida industrializada, porque além de inflamatório, tem cloreto de sódio da pior espécie, refinado, que só vai complicar a sua pressão. E finalmente, né, pessoal, exercício físico. Exercício físico é excelente para a redução da sua pressão, seja por que causa for. Se for devido ao estresse, o exercício físico libera dopamina, libera uma série de neurotransmissores que vão relaxar você. O exercício físico melhora a elasticidade dos seus vasos. Às vezes seus vasos estão endurecidos exatamente por falta de exercício físico. Então, aquele exercício, principalmente exercício cardio, que o pessoal chama de cardio, que é um exercício mais aeróbico, melhora essa elasticidade dos seus vasos, ajuda na redução da pressão. Então percebe, pessoal, existe uma gama de possibilidades pelas quais, e existem outras que eu não vou trazer aqui, porque o vídeo já está muito longo, e existem outras que você, junto com o seu médico, vai investigar para saber qual é a causa da sua pressão arterial e não ficar tomando antihipertensivo de qualquer maneira. Claro, volto a dizer, não vá parar o seu medicamento amanhã só porque você viu esse vídeo. Converse com o seu médico sobre esse vídeo, converse sobre essas possíveis causas e outras que você só tem a ganhar na sua saúde. Hipertensão tem cura sim, é reversível sim, basta você fazer uma correta investigação. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil. Não deixe de compartilhar, hein? E eu espero vocês na nossa próxima conversa, pessoal. Até lá!